Buonasera Chiesa, come state? Boa tarde a todos, como vocês estão? Tutto bene? Ci siete? Tudo bem? Vocês estão bem? Siete vivi? Siete carichi? Sì? Devo stare qua. Questo sarà il più difficile, non devo stare qua. Sì, anche per me. Va bene, quindi oggi ho questo carico, questo onore di stare qua per condividere un po' con voi la parola di Dio. Per me è un onore. Eu tenho a honra hoje e a responsabilidade, essa tarefa de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Sto ancora abituando le cose alle traduzioni, Sì. tutto questo. Pazienza, io non sono Andrea. No, ma è brava. Ma io credo che al di là di ogni cosa, Apesar de todas as coisas, io credo che il più importante oggi, eu creio que hoje é muito importante. il più importante è che Dio ci vuole parlare. Vai ser muito importante aquilo que Deus vai falar. Dio sta già parlando qua in questo momento, Deus já está falando conosco. ma noi dobbiamo soltanto aprire le nostre orecchie Mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos, perché possiamo sentire la sua voce. porque nós precisamos ouvir a voz dele. La sua voce è già reale in questo luogo, in questo A momento. voz do Senhor já é real nesse momento, nesse lugar. Io mi rallegro tantissimo E eu me alegro tanto di pensare e di vedere la Chiesa, di vedere ognuno di voi qua de pensar e ver cada um de vocês aqui. e di vedere il futuro, pensare guardando il futuro, De pensar no nosso futuro, quello che ancora sarà. aquilo que vai ser. Io sono molto grato per quello che Dio sta già facendo, Eu sou muito grato pelo que Deus já fez, já está fazendo. ma io sono sicuro che questo Eu sou seguro de que isso è troppo poco é muito pouco quando paragoniamo con quello che Dio ancora farà. em relação àquilo que Deus ainda vai fazer. Quando guardo il futuro, Quando eu olho para o futuro, io mi rallegro tantissimo, eu me alegro tanto. perché Dio Porque è il Deus, più impegnato in costruire la Chiesa, ele é muito esforçado, ele está muito empenhado em fazer alguma coisa para essa igreja. più di noi. A maioria de nós, Lui ha più impegno che noi per costruire la Chiesa. Deus tem mais empenho nisso do que nós mesmos em construir essa igreja. Amém. Compromisso, desculpa. Lui è più impegnato con questo che Ele noi. está comprometido com isso. Questa storia non è solo su di noi, Não é só sobre nós, è su questa città, é sobre a cidade. è su una storia che è iniziata da tantissimo tempo fa, É sobre uma história que ele começou tanto tempo è atrás. su un regno che è eterno É sobre um reino que é eterno. e noi siamo parte di questo. E nós somos parte disso. Quindi io voglio pregare un attimo perché credo che Dio ci vuole parlare. Eu vou pregar um pouquinho sobre aquilo que Deus está falando. No, ora un po'. Desculpa, ele vai orar um pouco sobre isso. Perché al di là delle cose che posso dire io, Porque apesar daquilo que ele pode dizer, além do che posso falar, além do que ele pode falar, il più importante è quello che Dio ci vuole o parlare. mais importante é aquilo que Deus vai falar. Io non conosco tutte le circostanze che abbiamo qua Eu stasera, não conheço todas as circunstâncias de vocês, ma lo Spirito Santo conosce mas o Espírito Santo e lui conhece. ci parlerà. E ele vai falar. Quindi se possiamo chiudere i nostri occhi in questo Podemos momento, fechar os nossos olhos io voglio pregare. e ele vai orar. Spirito Santo, grazie. Obrigada, Espírito Santo. Grazie per questa sera. Obrigada por essa tarde. Grazie per questa chiesa. Obrigada por essa igreja. Signore, grazie per quello che stai già facendo. Obrigada por aquilo que o Senhor já está fazendo, Senhor. Noi adesso qua siamo aperti a te, Spirito Santo. Nós agora somos abertos a Ti, Senhor. Tu ci vuoi parlare, Aquilo que o Senhor quer falar. tu ci vuoi parlare. Aquilo que você quer falar. Noi siamo aperti con le nostre orecchie, Nós somos abertos com os nossos ouvidos a Ti. con le orecchie del nostro cuore. Com os ouvidos do nosso coração. Parla quello che vuoi, Spirito Santo. Fala aquilo que o Senhor quer, Espírito Santo. Solo tu puoi parlare vita alla nostra vita. Só o Senhor pode falar aquilo que é vida para a nossa vida. Ti chiedo di alzare le teste delle persone in questa sera. Eu te peço, Senhor, levanta a cabeça das pessoas nessa tarde. Signore, sia libero per incoraggiarci, Seja livre, Senhor, para nos encorajar. sia libero per confrontarci. Seja livre para nos confrontar, Senhor. Noi abbiamo bisogno della tua voce Nós precisamos ouvir Sua voz. e noi ci arrendiamo alla tua E voce. nós nos entregamos à Sua Nel nome voz. di Gesù. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Quindi questa sera vi voglio parlare di una cosa. Então, nessa tarde, eu quero falar sobre uma coisa. Cercherò di essere breve. E vai tentar ser breve. Sempre la mia sfida principale. questa. Esse é o desafio principal dele. Ma quindi Dio mi parlava questa settimana E nessa semana, Deus me falava
su un argomento specifico. sobre um tema específico. Il titolo di quello che parlerò oggi, condividerò con voi, E o título do que ele vai falar hoje para compartilhar conosco è Vivi é Viva ad occhi aperti. de olhos abertos. Vivi ad occhi aperti. Viva de olhos abertos. Quindi è molto curioso come è successo questo, come Dio mi ha parlato questa cosa. E foi muito interessante como Deus me falou sobre isso. Io ero sul treno questa settimana. Do treino. Il treno. Ele estava num treino essa semana. Io ero sul treno con il mio amico Luca, che è qua oggi. Estava junto com o Luca. Stavo aiutando a fare una cosa, andare a Milano. Ele estava andando para Milano. E io ero lì seduto nel mio posto, il treno, bello, comodo. Eu estava ali no meu lugar, cômodo no trem. E avevo un po' di sonno, era prestissimo, ci siamo alzati. Ele estava com um pouco de sono porque ele tinha acordado muito cedo. Esatto, tipo alle 6, così. E lì era molto presto, quindi veramente questa difficoltà. Era muito cedo e ele tinha essa dificuldade. Io ho questa difficoltà la mattina, non so voi. Ele tem essa dificuldade de manhã, que ele tem sono, não sei vocês. Se posso io dormo tutta la mattina. Se ele puder, ele dorme a manhã toda. Anche se non voglio, purtroppo è così. Ho già 20 anni, ho provato tutto. Ele tem 20 anos, já tentou tudo, infelizmente é assim com ele. Ma io ero sul treno e avevo tanto sonno in quel momento. Ele estava num treino, mas ele estava com tanto sono naquela hora. Però io stavo connesso con lo Spirito Santo cercando di aprire le mie orecchie. Mas na verdade ele estava conectado ao Espírito Santo para que ele pudesse ouvir alguma coisa. Io ero un po' disperato, stavo dicendo, Dio, che cosa mi vuoi parlare? Devo predicare questa domenica. Não. Eu tava um pouco desesperado, tava perguntando pra Deus. Ah, ele estava desesperado, perguntando, Deus, o que eu vou falar? Me fala alguma coisa. Dimmi qualcosa, non voglio parlare quello che voglio io. Eu não quero falar aquilo que eu quero dizer, mas eu quero o que o Senhor quer. Vabbè, ero lì pregando, normale. Faccio questo Ele estava sul ali treno di solito. orando enquanto ele estava treinando, normal. Ero seduto, avevo i miei occhi così e da un tratto ho chiuso i miei occhi. E ele estava ali no trem com os olhos fechados. Lo fechei. Eu fechei os meus olhos. Quindi ho chiuso i miei occhi lì seduto sul treno. Eu fechei os meus olhos ali no trem. E per un attimo ho pensato, cavolo, se sto qua per 5 o 10 minuti con i miei occhi chiusi. Ele estava ali calmo, com 5 ou 10 minutos com os olhos fechados. Io ho pensato così, se sto qua ancora per un po' così, E ele pensou assim, se eu continuar aqui mais um pouco com o olho fechado, mas se eu ficar aqui um pouquinho mais com o olho fechado, io mi addormento. eu vou dormir. Cioè, io mi addormento, veramente. Eu vou dormir, de verdade. E quindi Dio mi ha parlato questa cosa, guarda, Mas Deus falou assim, quando abbiamo gli occhi chiusi, quando nós fechamos os olhos, la verità è che noi viviamo dormendo. a verdade é que nós vivemos dormindo. Quando non abbiamo visione, Mas quando nós temos visão, quando non abbiamo visione, quando nós não temos visão, noi viviamo dormendo. nós vivemos dormindo. Io ho detto questo, hai mai pensato perché noi chiudiamo i nostri occhi per dormire? E eu fiquei pensando assim, por que nós fechamos os nossos olhos para dormir? Perché quando non abbiamo visione, Porque quando nós temos visão, quando quando nós não temos visão, desculpa, noi dormiamo. nós dormimos. E noi abbiamo un nemico. Nós temos um Il inimigo. nostro nemico, io sto arrivando alla conclusione, E em relação ao nosso amigo, inimigo, eu tô chegando à conclusão, che lui è più interessato ele é o mais interessado in togliere la nostra visione. em cortar, em tolher a nossa visão. Il nostro nemico non vuole toglierti dalla chiesa. O nosso inimigo, ele não quer te cortar da igreja. Lui vuole che tu stai dentro la chiesa senza visione. Ele quer que você fique dentro da igreja, mas sem visão. Lui vuole togliere la tua visione. Ele quer cortar a sua visão. Io credo che questo sia il suo obiettivo principale. Eu acredito que esse é o objetivo principal dele. Perché se chiudiamo gli occhi, Porque se nós fechamos os olhos, noi dormiamo. nós dormimos. E c'è un testo bellissimo su questo. E tem um texto muito bonito sobre isso. Prima Samuele, abbiamo una storia qua. E tem um texto que está em 1 Samuel. C'è il piccolo Samuele che non era ancora il profeta Samuele di Israele. Sobre o pequeno Samuel, que não era ainda aquele grande profeta Samuel. E abbiamo qua il suo mentore spirituale, il sacerdote Eli. E temos também o sacerdote Eli. E quindi leggeremo un attimo, ti voglio invitare a aprire la tua Bibbia adesso, se Eu vou puoi. pedir, por favor, para vocês abrirem sua Bíblia, por favor. Voglio leggere 3 versetti su questa storia perché credo che sia molto interessante. Vou ler 3 versículos porque é uma história muito interessante. Quindi dice così, il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti.
In quel medesimo tempo Elì, la cui vista cominciava a intorbidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato, cioè addormentato, nel suo luogo consueto, il solito. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. No? Ah, Io. Vabbè, non abbiamo in portoghese. Eu vou ler em português agora. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Quindi il sacerdote Elì, Então, o sacerdote Eli, lui era un sacerdote, ele era um sacerdote, lui stava dentro la chiesa, estava dentro da igreja, lui esercitava il ministero. ele exercitava um ministério. Ma questo uomo, sono sicuro, Como é? questo uomo Mas esse homem, eu sou seguro, non aveva più visione. não tinha visão. Possiamo vedere qua, Possamos ver aqui, quando dice la cui vista cominciava ad intorbidarsi, non gli consentiva di vedere. Cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar. Cioè sì, lui era vecchio, parlava anche della sua visione naturale qua. Sim, a gente está falando que ele era velho e tinha uma questão da visão natural. Ma sono sicuro che qua c'è un paragone alla sua visione spirituale anche. Mas eu sou seguro que isso faz um paralelo com a visão espiritual dele. Eli era un uomo che aveva la sua visione compromessa. Ele era um homem que tinha sua visão comprometida. E qua dice che lui era coricato, che può essere un simbolo della sua condizione. E aqui fala também que ele era coricato, que ele era deitado ou adormentado, que pode ser um símbolo daquilo que é a situação dele. La sua condizione. Lui stava lì nel luogo consueto, facendo il solito. Ele estava fazendo aquilo que ele fazia sempre. Facendo il solito, quello che era già abituato a fare sempre. Ele fazia aquilo que ele estava acostumado, que ele era habituado a fazer sempre. Il solito. Geralmente. Quando uno dei sintomi di quando non abbiamo più visioni, E um dos sintomas que quando nós não temos visão, non abbiamo visione, quando não temos visão, è che noi saremo lì facendo il solito. nós vamos fazer aquilo que é costumeiro. Veniamo in chiesa, A gente vem à igreja, siamo lì la domenica sempre. todo domingo nós somos ali, Ma niente sembra diverso il lunedì, mas nem sempre. nada parece differente. Mas nada parece que fica diferente. Il lunedì, Na segunda-feira é tudo igual. il martedì, E na terça-feira sempre lo stesso mercoledì, é sempre a mesma quarta-feira. sempre lo stesso giovedì, sempre le cose da fare, i compiti, la scuola, il lavoro. São sempre as mesmas coisas. Na quinta-feira, as tarefas, o trabalho, é a mesma coisa sempre. E non c'è niente che ci muove. E não tem nada que faz você se movimentar. Quindi Eli qua era in questa condizione, E ele era nessa condição, senza visione. sem visão. Lui stava addormentato. Ele estava dormindo. E quando noi chiudiamo i nostri occhi, E quando nós fechamos os nossos olhos, quando non abbiamo più visione, quando nós não temos visão, la verità è che ci addormentiamo. a verdade é que nós dormimos. Che cosa significa addormentarsi qua? O que significa nesse sentido aqui estar dormindo, adormentado? Quando noi dormiamo, quando tu dormi, Quando você dorme, tu sei sconnesso dalla realtà. você fica desconexo da realidade. Le cose stanno ancora succedendo. E o que está sucedendo? O que está As acontecendo? coisas continuano a acontecer. As coisas continuam acontecendo. Le cose continuano a succedere, è tutto normale. As coisas continuam acontecendo normalmente. Ma tu non sei lì. Mas você não está ali. Tu sei sconnesso dalla realtà. Você está desconexo da realidade. Questo è dormire. Isso é dormir. È vivere una vita non al 100%. É viver uma vida que não é 100%. E non svegliarsi alla mattina e dire io voglio vivere oggi. Você não acorda de manhã e diz, eu quero viver hoje. Quindi la verità è che noi stiamo andando, A verdade é que quando nós estamos andando, caminhando, a gente sta indo, a gente está indo, noi stiamo andando nós estamos caminhando verso quello che stiamo vedendo. em direção àquilo que nós estamos vendo. Tu stai andando verso quello che stai vedendo. Você vai caminhando em direção ao que você está vendo. E la verità è che ognuno qua, ognuno di voi, ognuno di noi, A verdade é que cada um de nós, Dio ha un piano singolare, specifico per ognuno di noi qua. Deus tem um plano específico para cada um de nós, é singular. Dio vuole fare qualcosa con te.
Deus quer fazer alguma coisa com você, perché non finisca in te. que não vai terminar em você. Dio vuole fare qualcosa che toccherà tantissime altre persone. Deus quer fazer uma coisa que vai tocar outras pessoas. C'è una storia essendo scritta Tem uma história que está sendo che è escrita, più grande della nostra vita. que é maior do que a nossa E noi vida. abbiamo l'onore di essere parte. Nós temos a honra de ser parte disso. E io ti voglio incoraggiare questa sera. E eu quero muito te encorajar essa tarde. Perché non c'è nessun'altra persona qua in questo momento che è come te. Porque não tem nenhuma outra pessoa que é igual a você. Non c'è nessun'altra persona in questo mondo, in questa città, Não tem nenhuma outra pessoa no mundo ou nessa cidade que seja igual a você. che è come te. Que é como você. Facciamo attenzione ora. Escute. Allora, quindi non c'è nessuna persona Então, faz atenção nisso. Não tem ninguém che è come te. que é igual a você. C'è una grazia che è solo tua. Tem uma graça que é só sobre você. C'è qualcosa che è solo unico su di te. Tem alguma coisa que é só sobre você. Tu sei unico. Você é único. E se tu non scegli di scrivere la tua storia, E se você não escolher escrever a sua história, la storia sarà diversa. a história será diferente. La verità è che Dio ti vuole usare. A verdade é que Deus quer usar você. Dio ti vuole usare. Deus quer usar você. Ma per usarti, Mas para isso acontecer, para Lui Ele ti te usar, lui ti vuole dare visione. Deus quer te dar a visão. Noi stiamo andando verso quello che stiamo vedendo. Nós estamos andando em direção àquilo que nós estamos vendo. Quindi cosa tu stai vedendo oggi? Cosa vedi E o oggi? que você está vendo hoje? Cosa vedi? O que você vê? Cosa c'è nella tua mente? O que tem na sua mente? Cosa passa sulla tua mente nei tuoi giorni, nella tua vita O normale? que passa sobre a sua mente no dia a dia, normalmente? Cosa sono i tuoi obiettivi? Quais são os seus objetivos? Io voglio leggere un versetto nel libro agli Ebrei. Ele vai ler um versículo que está em Hebreus. Voglio leggere questo versetto che dice così. Hebreus 12, 1 e 2. Dice, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Acho que depois traduzir quando eu leio, acho que fica melhor. Quindi anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Portanto, nós também estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Deixamos todo o peso e pecado que facilmente nos E envolve. corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, E corremos com perseverança para a corrida que nos é proposta. fissando lo sguardo su Gesù. Olhando firmemente para Jesus. Fissando lo sguardo su Gesù. Fixando e guardando os olhos sobre Jesus. Colui che crea la fede e la rende perfetta. Aquele que criou a fé e a faz perfeita. Desculpa. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Pela alegria que era proposta diante dele, ele suportou a cruz. Disprezzando l'infame, si è seduto alla destra del Padre. Desprezando toda a vergonha e sentando-se à destra do trono de Deus. Quindi è molto interessante perché quello che sta dicendo qua, É muito interessante isso, porque o que está dizendo aqui, che Gesù ha sopportato la croce, que Jesus suportou a cruz, perché lui aveva una visione. porque ele tinha uma visão. C'era una gioia posta davanti a lui. Existia uma alegria diante dele. C'era qualcosa messo dinanzi a lui. Tinha alguma coisa por meio dele. E ogni momento di sofferenza, ogni momento di dolore, Mas no momento de dor, de sofrimento, ogni momento che lui attraversava sofferenza e dolore, cada momento que ele passava por sofrimento e dor, quello che lui doveva fare aquilo que ele è fazia ricordarsi della visione. era se lembrar, se recordar da visão. Lui diceva, aspetta, Ele dizia assim, não, espera, questo sta difficile, tá difícil, io non ce la faccio più. eu não faço mais. Perché hai mai pensato che Gesù, Porque hai mai pensato che ele Gesù, nunca tinha pensado que Jesus... no, tu hai mai pensato che Gesù, Você já pensou que Jesus, prima di iniziare il suo ministero all'età di 30 anni, antes de começar o seu ministério com 30 anos, ha dovuto vivere 30 anni di una vita normale. ele viveu 30 anos de uma vida normal. Lui ha dovuto imparare ad essere un buon figlio, Ele teve que aprender a ser um bom filho. ha dovuto imparare ad essere un lavoratore, Teve que aprender a ser um trabalhador, un buon fratello. um bom irmão. Cioè, noi sappiamo com'è la vita. Nós sabemos como é que é a vida. La sofferenza è inevitabile, O sofrimento é inevitável. il progresso però è una scelta.
Mas o progresso é uma escolha. La Amém. sofferenza è inevitabile, O sofrimento é il inevitável, progresso è una scelta. mas o progresso é uma escolha. Perché il 10% della vita Porque 10% da vida è quello che succede a noi. é aquilo que acontece conosco. Il 90% Mas è 90% come noi scegliamo di reagire. mas é como nós escolhemos reagir àquilo. La nostra vita è come noi scegliamo di reagire. A nossa vida é aquilo que nós escolhemos reagir. E perché Gesù aveva una visione, E porque Jesus tinha uma visão, ogni momento fino alla croce, em cada momento ali na cruz, ogni momento di dolore e em sofferenza, todo momento de sofrimento, lui ha saputo non sprecare il suo dolore. ele sabia não desperdiçar a sua dor. Lui poteva lamentarsi se voleva. Ele podia lamentar se ele quisesse. Cioè, alla sua condizione, fermati un attimo, pensa in questo, Gesù. Para um pouquinho e pense sobre isso de Jesus. Lui ha sopportato tutto quello che noi meritavamo. Ele suportou tudo aquilo que nós merecíamos. Lui ha caricato su di sé il peso che nessun altro uomo poteva mai caricare. Ele levou todo o peso que um homem não poderia levar. Ma quello che l'ha fatto stare fermo Mas aquilo que fez ele ficar firme era la visione che lui era a aveva. visão que ele tinha. Lui diceva, la gioia che mi ha posto dinanzi. Ele dizia, a alegria que me está proposta. E qual era questa gioia? E qual era essa alegria? Sei tu. Amém. Aleluia. Siamo noi. Somos nós. Gesù si ricordava, cavolo, io devo affrontare tutto questo. Ele pensava, mas eu tenho que enfrentar tudo isso. Io non ce la faccio più. E eu não faço isso. Io non consigo mais. Eu não consigo mais. Io non ce la faccio più. Eu não consigo mais. Ma quando lui si ricordava Mas quando ele lembrava che quella era l'unica forma que aquele era o único jeito di avere noi, de nos ter, lui ha detto, vabbè, questo ne vale la pena. ele pensava, não, vale a pena, vou em frente. Io mi ricordo della visione. Eu me recordo da visão, me lembro da visão. Io attraverso la sofferenza. E eu passo através dela. E qua è interessante, parla anche in questo versetto, se torniamo al versetto degli Ebrei, che dice che noi corriamo con perseveranza. O versículo de Hebreus diz assim, vamos correr com perseverança. Ma un po' prima dice, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Mas antes disso ele diz assim, vamos depor todo o pecado e peso que nos envolve. Quando parla del peccato, quello che penso io, Quando está falando sobre pecado, eu penso il peccato, no pecado. quelle cose dentro di noi, quando parliamo qua di peccato, parliamo delle cose intenzionali. Quando nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de uma coisa que é intencional. Nel senso che tutti noi pecchiamo ogni giorno, No sentido que a gente pecca todo dia. Né? a gente comete pecado todos os Noi dias. pecchiamo ogni giorno e neanche abbiamo la consapevolezza tante volte di chi stiamo peccando. De forma inconsciente a gente pecca. Às vezes a gente peca até de forma inconsciente. Ma io sto parlando di quelle aree dentro di noi in cui magari non riusciamo ancora ad andare avanti. Mas eu estou falando daquilo que é um pecado que nos faz... As áreas dentro de nós que a gente não consegue enfrentar. que tem algumas áreas dentro de nós que a gente não consegue enfrentá-las. E quello che io vedo qua, il peccato, quando dice deponiamo il peccato. Eu entendo o seguinte, quando ele diz que nós deixamos o pecado, Il peccato nella nostra vita tante volte è il risultato muitas vezes na nossa vida o pecado é resultado di troppo tempo, de muito tempo di troppo poca visione. e pouca visão. Quando noi abbiamo troppo tempo Quando nós temos muito tempo e poco e proposito pouco propósito e poca visione, e pouca visão, il peccato si diventa una scelta. o pecado se torna uma escolha. Ma quando io ho un sì, Mas quando tem um sim, quando abbiamo un sì mas quando tem um sim, grande al proposito, grande propósito, quando io dico sì al proposito, quando eu digo sim para esse quando grande io propósito, dico sì alla visione che Dio sta mettendo nella mia quando eu vita, digo sim para essa visão que Deus está colocando sobre a minha vida, solo così posso dire no al peccato. só assim eu posso dizer não para o pecado. Ha senso dire no al peccato? No sentido de dizer não ao pecado, Ha senso in dire no al peccato? tem senso de dizer não ao pecado, Quando noi stiamo dicendo un sì molto più grande. quando eu estou dizendo um sim maior, Sto dicendo sì al proposito. quando eu estou dizendo sim para o Quando propósito, sono troppo occupato per pensare in peccare. quando eu estou despreocupado, Quando estou muito occupato per quando eu pensare. estou muito ocupado para pensar em pecar. Sono troppo coinvolto nella visione che Dio mi ha dato. Eu estou muito envolvido com a visão que Deus me deu. Il peccare non ha senso. O pecado não faz sentido. Quindi il peccato nella nostra vita O pecado na nossa vida è un risultato é um resultado in questi momenti nesse momento dove noi veniamo meno con la visione. onde nós temos A gente
falha un poco una visione. onde a gente falhou um pouco na visão. Dove magari ci dimentichiamo della visione, dove Talvez a gente esqueceu um pouquinho da visão. c'è troppo tempo e poca visione. Nós temos muito tempo, mas pouca visão. Ma quindi io voglio vedere con voi Eu gostaria de ver com vocês. velocemente 3 punti per come vivere ad occhi aperti. Gostaria de ver com vocês 3 pontos rapidamente de como que eu faço para viver de olhos abertos. Come mantenere i nostri occhi aperti. Como manter os nossos olhos abertos. Il primo punto è capire le stagioni. E o primeiro ponto é entender a estação. Capire le stagioni. Entender a estação. Ci sono diverse stagioni nella nostra vita. Tem muitas estações na nossa vida. Davide, Davi, se ti ricordi dall'Antico se Testamento, você recorda lá do Antigo Testamento, prima di essere un bravo re, antes de ser uma grande pessoa, um grande rei, un bravo re, um boníssimo rei, um bravo rei, lui ha imparato ad essere un bravo pastore. ele aprendeu a ser um bom pastor. Lui ha dovuto pastoreare le pecore. Ele pastoreava as ovelhas. Lui ha attraversato un percorso, Ele passou por um caminho, por um percurso, perché lui ha capito le stagioni. porque ele entendeu a estação. Questa stagione è importante, Essas estações são importantes, perché mi prepara per questo. porque me prepara para aquilo. E poi questo è importante, E essa também é importante, perché mi prepara per questo. porque me prepara para aquela. Avere visione Ter visão è sapere discernere le stagioni della nostra vita. é saber discernir a estação da sua vida. Gesù anche, Também Jesus, come già dicevo prima, como eu já disse antes, lui ha vissuto 33 anni sulla terra, ele viveu 33 anos sobre a terra. ma solo 3 di questi sono stati il suo ministero. Mas só 3 deles ele viveu no ministério. In solo 3 anni Só em 3 anos. lui ha fatto quello che era il proposito di Dio per la sua vita. Ele fez o propósito de Deus para sua vida. Solo lì lui ha guarito gli infermi. Só ali ele curou enfermos. Solo lì ha iniziato a fare i miracoli. Só ali ele começou a fazer milagres. Solo in quelli 3 anni lui ha predicato il Vangelo. Só naqueles 3 anos ele falou sobre o Evangelho. Ma Gesù ha vissuto 30 anni prima Mas ele viveu 30 anos antes di una vita de normale, uma vida normal. perché sapeva Porque ele sabia capire le stagioni. entender a estação. Una vita ordinaria, Uma vida comum, comune, normale, normal, ma una vita ordinaria, mas uma vida con la normal, prospettiva giusta, com a perspectiva correta, si diventa straordinaria. ele se transforma numa vida extraordinária. Gesù guardava il futuro. Jesus olhava para o futuro. Gesù sapeva che quella stagione di essere un buon figlio, Ele sabia a estação de ser um bom filho, di dover lavorare con la legna, onde ele deveria trabalhar com a lenha, dove lui doveva servire le persone. que tinha que servir as E pessoas. Dio stava amplificando la sua capacità. E Deus estava aumentando a sua La capacidade. Bibbia dice che Gesù ha imparato come noi l'ubbidienza, A Bíblia nos fala que Jesus teve que aprender como nós a obedecer. pur essendo figlio di Dio. Apesar de ser filho de Deus, Lui ha imparato ad essere un buon figlio, ele aprendeu que ele tinha que ser um bom filho, ad essere una brava persona, a ser uma pessoa boa, ad onorare i suoi genitori, a honrar os seus ad pais, essere un cittadino, a ser um bom cidadão, a vivere una vita ordinaria, a ter uma vida correta, normal, perché lui capiva le stagioni. porque ele entendeu a estação. E quando noi abbiamo la visione, E quando nós temos uma visão le cose piccole, de coisas pequenas, le cose piccole as coisas pequenas hanno significato. têm um significado. Le cose quotidiane As coisas hanno cotidianas significato. têm significado. Io ti dico, magari stai pensando oggi Talvez você esteja pensando hoje che la tua vita, que a sua vida, le cose che stai facendo, aquilo que você está le fazendo, cose quotidiane che fai sempre. as coisas que você faz todo dia, normalmente, E magari stai lì ogni giorno facendo quello, con la stessa routine, con le stesse cose. e todo dia você está ali fazendo as mesmas coisas, a mesma rotina. E forse ci sono momenti dove ci scoraggiamo, dove diciamo, Dio, ma le stesse cose, cioè, io ho un proposito grande, come mai sto facendo queste cose E piccole? às vezes a gente fica desencorajado diante disso e a gente pensa, Deus, mas eu tenho coisas grandes para mim, por que eu estou fazendo essas coisas pequenininhas? Tu mi hai detto che c'è qualcosa di grande. O Senhor me disse que tinha coisas grandes para mim. Perché devo imparare a lavare i piatti allora? Por que eu tenho que aprender a lavar prato? E Dio dice, guarda, le cose piccole e quotidiane E Deus falou assim, mas as coisas pequenas, cotidianas, sono importanti. são importantes. Quindi ti voglio incoraggiare oggi. E eu quero te encorajar Quelle hoje. cose che fai sempre, Aquilo que você sempre che faz. magari dovrei fare domani, lunedì. Que você vai fazer provavelmente amanhã, segunda-feira. Andare al lavoro, all'università, Trabalho, universidade, o avere cura della casa, dei tuoi figli. cuidar da casa, cuidar do Quelle filho. cose piccole di ogni giorno. As coisas pequenas do dia a dia. Ti voglio incoraggiare, sono importanti. Eu quero te encorajar hoje. Essas Sono coisas são importanti. importantes. Hanno significato. Elas têm significado. Ti stanno preparando. Elas estão preparando você. Anche quando fa male. Mesmo quando ela te faz mal.
Noi possiamo fare la scelta Nós podemos fazer uma escolha, o di sprecare il nostro dolore. ou de desistir. E che cosa è sprecare il dolore? E o que é desistir da Che è dor? desperdiçare il dolore? Desperdiçar a dor. È mollare. Não, desistir. Quando noi sprechiamo il dolore, Quando nós... eu esqueci a palavra toda hora. desperdiçare. Desperdiçar. Quando nós desperdiçamos a dor, Noi stiamo mollando. nós estamos desistindo. Questo è sprecare il dolore. Isso é desperdiçar a dor. Mollare. É desistir. Ma se noi scegliamo di continuare, Mas se nós escolhermos continuar, Dio farà qualcosa con quel dolore. Deus vai fazer alguma coisa com aquela dor. Quel dolore si Ma dolore. diventerà carattere. Deus, Amém. aquilo vai se desenvolver em caráter. Il carattere E caráter è la fondamenta é o fundamento per l'edificio para o che edifício Dio vuole costruire nella tua vita. que Deus vai construir sobre a tua vida. Amém. Il secondo punto, Segundo ponto, rispettare i processi. é respeitar os processos. Un po' ancora dentro di questo che sto già parlando. É um pouco disso que eu já estou falando. Per vivere ad occhi aperti, Para conseguir viver de olhos abertos, noi dobbiamo imparare a rispettare i processi. nós precisamos respeitar o processo. Perché ti voglio dire una cosa, Dio non ti ha chiamato ad essere il più bravo, Eu vou te falar uma coisa: Deus não te chamou para você ser uma pessoa muito boa, o melhor. ou melhor. Dio non ti ha chiamato per avere successo, Deus não chamou você para você ter sucesso. Dio ti ha chiamato per essere fedele. Deus te chamou para ser fiel. Tante volte noi stessi ci mettiamo la pressione, Às vezes nós mesmos nos colocamos essa pressão. devo essere il più bravo. Eu tenho que ser o melhor. Io devo essere il migliore in quello che sto Eu facendo. tenho que ser o melhor naquilo que eu estou Devo fazendo. avere successo. Eu tenho que ter sucesso. Ma Dio, quando avrò quella casa che mi hai promesso? Mas quando eu tiver aquela casa que o Senhor me Dio, prometeu, ma quando avrò quel lavoro che mi hai promesso? quando eu tiver aquele trabalho que o Senhor falou, Quando farò quello che mi hai detto un giorno che farò? aquilo que o Senhor, quando o Senhor fizer aquilo que o Senhor falou que vai fazer, Cioè, ci chiediamo quando questo succederà? aí a gente fica se perguntando: Deus, mas quando? Quando isso vai acontecer? No, noi diciamo quando questo succederà. Quando isso acontecer? Quando questo succederà, Quando isso acontecer, Dio sarà completo, io sarò aí eu vou felice. ser completo, eu vou ser feliz. Ma la verità è che Dio non ci chiama per avere successo Mas a verdade é que Deus não te chama para ter agli sucesso occhi umani, aos olhos humanos. per essere bravi, conosciuti, famosi, Para parecer uma pessoa muito boa, famosa, per avere successo, soldi, tutte queste cose. para ter sucesso geralmente nessas coisas. L'unica pressione che Dio mette su di noi A única pressão que Deus coloca sobre è nós che dobbiamo essere fedeli. é que nós devemos ser fiéis. Lui dice quello che io ho messo in te, Aquilo que eu coloco em você, servitore, sia un servitore buono e fedele con questo. seja um servo bom e fiel. L'unica cosa che ti chiedo è di moltiplicare quello che ho messo in te. A única coisa que eu te peço é que você multiplique aquilo que eu coloquei dentro de você. Quella grazia che ho dato solo a te, A graça que eu dei especificamente para você. la personalità che ho dato solo a te, A personalidade que eu dei só para você. la prospettiva che ho dato solo a A te, perspectiva que eu dei só para você. i talenti che ho dato solo a te, Os talentos que eu dei para você. la forma di vedere le cose che ho dato solo a te, As formas de ver as coisas que eu dei só para você. di servire, De servir, di comunicarsi. de se comunicar. Io lo voglio usare. Eu quero usar. Io ti chiedo di essere fedele. E eu te peço, seja fiel. E Dio ha una cosa con i processi. Lui sviluppa la nostra fedeltà Deus ele tem uma coisa com o processo. Ele desenvolve a nossa fidelidade attraverso i processi. através dos processos. Perché lui dice, se sarete fedeli nelle cose piccole, Porque ele disse assim, se você for fiel nas coisas pequenas, sarete anche nelle cose grandi. será também nas coisas grandes. Io ti voglio insegnare Eu vou te ensinar ad essere fedele a ser fiel con le cose piccole. com as coisas pequenas. I momenti dove nessuno ti sta vedendo. E no momento, I momenti dove nessuno ti sta vedendo. ninguém tá vendo. Nei momenti dove nessuno ti sta vedendo. Nesse momento ninguém tá vendo. Nei momenti dove ninguém ci No vede. momento que ninguém está vendo. Nei momenti dove non c'è nessuno. Quando não tem ninguém. Dove tu devi soltanto fare quello che Dio ti ha detto di fare. Eu só quero que você faça aquilo que eu disse para você fazer. Nei momenti dove noi dobbiamo fare solo quello che Dio ci dice di fare. Nós devemos fazer só aquilo que Deus disse pra gente fazer. Senza avere un riconoscimento. Sem a questão do reconhecimento. In questi momenti è dove Dio sviluppa la nostra fedeltà. É nesse momento que Deus desenvolve a nossa fidelidade. Giacomo, la lettera di Giacomo, Tiago, dice così. Voglio leggere velocemente capitolo 1, 2 versetti. Dice, fratelli miei, irmãos meus, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. considero uma grande alegria quando vierem muitas provas diversas. Quindi che cosa dice sulle prove?
O que quer dizer muitas provas? Lui dice, considerate una grande gioia Considero uma grande alegria trovarvi in prove svariate, encontrar provas diferentes, sapendo che la prova della vostra fede sabendo que a prova da vossa fé produce costanza. produz constância. Costanza, carattere e stabilità. Constância, caráter e estabilidade. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi. E a constância completa plenamente a obra sobre vocês. Perché siate perfetti e completi. Porque vocês são perfeitos e completos. Di nulla mancanti. E não Di falta nulla nada. mancanti. Não falta Di nada. nulla mancanti. Não falta nada. Come? Come? Come essere di nulla mancanti? Como pode ser sem faltar nada? Come possiamo arrivare al punto dove possiamo dire io sono maturo? Como nós podemos chegar nesse ponto de dizer que eu estou maduro agora? Prove svariate. Várias provas. Questo è il sistema, la metodologia di Dio Essa é o sistema, é a metodologia que Deus faz. di svilupparci. De desenvolver. Di svilupparci. De desenvolver. Quando noi abbiamo la visione di che le nostre difficoltà, Quando nós temos uma visão, quando noi abbiamo la visione di che le nostre difficoltà quando nós temos uma visão que a nossa dificuldade, in realtà sono opportunità, na verdade, é uma oportunidade, noi le attraversiamo di forma diversa. então nós atravessamos ela Perché magari de tu forma stai diferente. qua pensando così, cavolo, ma domani è lunedì, Mas eu estou aqui, você pode estar pensando aí, mas amanhã é segunda-feira. io dovrò affrontare le stesse prove, Eu vou ter que enfrentar as mesmas con le provas, stesse ingiustizie, as mesmas injustiças. con le stesse cose difficili che ogni giorno devo avere coraggio per Eu vou affrontare. enfrentar as mesmas situações difíceis que eu tenho e sempre ter coragem para enfrentar. Magari possono arrivare i pensieri, sai, di lamentazione. Talvez sejam pensamentos de lamentações. Magari questi pensieri possono arrivare. Talvez esses pensamentos possam vir. E quando noi pensiamo così, E quando nós pensamos Dio ci sta dicendo, guarda, queste prove, mas Deus está dizendo assim, olha para essa prova, queste cose difficili, para essa coisa difícil. sono opportunità. É uma oportunidade. Io solo voglio che tu possa Eu vedere quero tanto que você veja come io sto vedendo questo. como eu estou vendo. Perché Veja questo como che eu ti vejo. fa male Porque isso pode te machucar. è un'opportunità, É uma oportunidade. è la mia forma di farti É crescere. a minha forma de fazer você crescer. Pensa così, se abbiamo questa stanza, Se nós temos... pensa, abbiamo qua questa stanza, questa nós stanza. pensa um pouquinho. Nós estamos aqui nesse lugar. Diciamo che ci sono posti per 200 sedie. Vamos pensar que tem 200 lugares, 200 cadeiras. Pensiamo che c'è posto qua per 200 sedie, se riempiamo tutta questa stanza. Vamos pensar que tem 200 pessoas. No, vamos pensare che c'è lugar aqui para 200 tem lugar cadeiras. aqui para 200 cadeiras. Fai questo conto con me. Faz essa conta comigo. Cioè 200, no, non farò calcoli. Tranquilla. No, solo per capire questa cosa. Só pra gente entender isso, vamos pensar que aqui tem lugar para 200 cadeiras. Pensiamo in una stanza, ci sono posti per 200 persone. Para 200 pessoas. E come fare Como per fazer amplificare la capacità di questo posto? para aumentar a capacidade desse lugar? Dobbiamo far crollare le mura. Devemos quebrar um pouquinho os muros. L'unica forma di amplificare la capacità, A única forma da gente aumentar essa di capacidade, far crescere, de fazer crescer, è facendo cadere le mura. é fazer cair os muros. E nella tua vita oggi, E na tua vida hoje, Dio sta dicendo, Deus está falando, sì, lo so che fa male, se isso te machuca, lo so che fa eu male, sei que isso te machuca, ma io voglio far crollare le mura mas eu vou fazer cair os muros, perché io voglio amplificare la tua capacità. porque eu quero aumentar a tua capacidade. Perché quello che io sto vedendo davanti, Porque aquilo que eu estou vendo na frente, quello che ho per te, aquilo que tenho è perto più pra grande você, di questo. é maior que È isso. più grande di come stai vivendo É adesso. maior do que aquilo que você está vivendo È più agora. grande. É maior. Ma io non ti posso usare Mas eu não posso usar você senza amplificare la tua sem capacità. amplificar a tua capacidade. Quindi guarda, ci sono momenti, Então, Tem momentos. dei momenti, tem momentos dove le mura dovranno crollare, onde os muros precisam cair. perché Dio vuole Porque amplificare Deus quer amplificar la capacità. a capacidade. Amplificare la capacità. Aumentar a La capacidade. capacità nostra, del nostro cuore, A capacidade do nosso coração di ricevere de receber e di dare. e de dar. Amém. Dio ha una chiamata per te specifica. Deus tem uma chamada específica para você. È più grande di quello che tu puoi É pensare. maior do que aquilo que você pensa. E per arrivare lì, E para chegar até ali, Lui vuole amplificare la tua você capacità. precisa amplificar a tua capacidade. Per usarti, Dio vuole amplificare la tua Para capacità. te usar, Deus quer aumentar a tua capacidade. Con tutti noi. Com todos nós. Perché
senza la capacità giusta Porque sem essa capacidade correta, non potremo mai essere efficaci al Signore. nós não podemos ser eficazes para o Senhor. E quindi la verità è che questi processi difficili, il dolore magari che stai affrontando oggi, A verdade é que esses processos difíceis, de dores que nós estamos enfrentando hoje, magari i tuoi fallimenti, talvez, il tuo fracasso, os seus fracassos, quelle cose che dice, cavolo, io sono deluso con me stesso, aquilo que você diz, io sto decepcionato con eu me. estou decepcionado comigo. Quando você diz, eu estou decepcionado comigo Io ho mesmo. fallito, Eu falei. cioè questa situazione nella mia vita ancora mi fa male, Essa situação na minha vida, ela me machuca. non riesco a continuare, Eu não posso continuar. questa sofferenza è troppo forte per me. Esse sofrimento, ele é muito grande para mim, eu não consigo. Dio dice così, non sprecare il tuo dolore. Mas o Senhor disse, não desperdiça a sua dor. Tu hai due scelte, Faz uma escolha. tu hai due scelte, Você tem duas escolhas. tu puoi mollare Você pode desistir e questo è sprecare il dolore. ou você pode desperdiçar essa dor. No, questo, mollare, è Essa- sprecare il dolore. Assim, desperdiçar esse sofrimento é desistir. Ou desistir é desperdiçar essa dor. O tu puoi scegliere di usare questo dolore Ou então você pode escolher usar essa dor per amplificare la tua capacità. para aumentar a sua capacidade. Io ti voglio fare costante, Deus quer te fazer constante. io ti voglio fare stabile. Deus quer fazer você E estável. la mia forma di fare questo, dice Dio, E Deus fala assim, a minha forma de fazer isso è sono attraverso le prove. é através das provas. Quindi hai visione, Então, quando tem visão, quindi abbi visione tenha visão, e guarda le prove aí olha para a prova come opportunità. como uma oportunidade. Giacomo dice grande gioia, Tiago disse, é uma grande alegria. grande gioia, Grande alegria. grande gioia quando consideriamo le prove svariate. É uma grande alegria quando vem provas diversas. Questo così dobbiamo vedere. É assim que nós devemos ver. Dio ci dice guarda queste prove, Deus disse, olha para essa prova. sono opportunità. É uma oportunidade. E il terzo punto, E o terceiro ponto, quello che dobbiamo fare aquilo que nós devemos fazer. per vivere ad occhi aperti, per avere visione, Aquilo que nós devemos fazer para conseguir viver de olhos abertos è scoprire la sufficienza di Gesù. é descobrir a suficiência de Jesus. Scoprire la sufficienza di Gesù. Descobrir a suficiência de Jesus. C'è un principio Tem um princípio che magari non si parla tanto questi giorni, que nesses dias não se fala muito sobre un isso. principio di cui magari non si parla tantissimo, Um princípio que não se fala muito, che si chiama contentezza. que se chama contentamento. Contentezza. Contentamento. Io ho visione, Eu tenho visão. io non voglio stare dove sono oggi, Eu não quero estar onde eu estou hoje. io sto guardando qualcosa di futuro, io ho una visione per qualcosa di più grande, Eu tenho uma visão para aquilo que é maior. Eu estou guardando aquilo que é no ma futuro. questo non significa Mas isso não significa che mi manca qualcosa, que me falta alguma coisa, che io non sono completo. que eu não sou completo. Perché se ho Gesù, Porque se eu tenho Jesus, se ho Gesù, se eu tenho questo è Jesus, sufficiente. isso é suficiente. Non è la mia chiamata che mi darà la soddisfazione, Não é o meu chamado que vai me dar suficiência. non sono le promesse, Não são as promessas. le cose che Dio sì mi darà, São coisas sim que Deus vai nos dar. le persone che magari Lui fiderà a te, Pessoas que Deus vai dar fidelidade para você. persone di cui si fiderà dando a te, Pessoas que vão se fidelizar a te. promesse in tutte le aree della tua vita, magari anche beni, opportunità, porte aperte. Todas as áreas da sua vida, portas abertas, todos os bens que Deus tem para você. Niente di questo Não é nada disso. ci potrà dare la soddisfazione. Pode te dar essa suficiência, satisfação. Perché possiamo andare avanti, Para que a gente possa andar para frente, noi possiamo andare avanti nós podemos andar para frente. e avere visione, Temos que ter visão. ma se non impariamo la contentezza, Mas se nós não temos contentamento, ci frustreremo. isso vai ser uma frustração. La verità è che noi dobbiamo essere ambiziosi, questa non è una cosa sbagliata. Não é errado você ter ambições, isso é uma coisa séria. Avere visione, avere progetti. Ter visão, ter projeto, Io voglio di più. eu quero mais. Dio ha messo questo desiderio di grandezza dentro di te. Deus colocou isso dentro de você, esse sentimento de querer mais. Ma Lui ti dice, guarda, Mas Deus disse, olha, io sempre sarò sufficiente per te. eu vou ser sempre suficiente para você. Impara a vivere con tanto, Aprende a viver com tanto, ma impara anche a vivere con poco. mas aprende também a viver com pouco. Perché io sono sufficiente. Porque eu é que sou suficiente para você. E Paolo ha imparato questa cosa. E Paulo, ele aprendeu isso. Grande Paolo. Grande Paulo. Lui dice così, lettera ai Filippesi, il capitolo 4, lui dice,
rallegratevi sempre nel Signore. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ripeto, rallegratevi. Eu repito, alegrai-vos. Quindi una cosa curiosa, lui dice rallegratevi nel Signore. Uma coisa interessante, ele diz, se alegre no Senhor. Rallegratevi non per le circostanze, Não se alegre pelas circunstâncias, per le promesse, pelas promessas, per le cose buone pelas coisas che boas io ti darò, que eu vou te dar, per le benedizioni, pelas bênçãos, ma nel Signore, no Senhor, nel fatto di che tu hai me. mas pelo fato que você me tem. Perché se noi abbiamo Gesù, Porque se nós temos Jesus, e avere Gesù ter Jesus è più buono di avere un buon lavoro, é melhor do que ter um bom trabalho, è più buono di avere una grande casa, é melhor do que ter uma casa grande, cioè è più buono di anche raggiungere la nostra chiamata, é melhor do que alcançar o nosso chamado, perché Lui sarà sempre la nostra fonte di porque soddisfazione. Ele é a nossa fonte de satisfação. Paolo dice quindi rallegratevi nel Signore. E Paulo disse isso, se alegrem no Senhor. Lui continua dicendo così, so vivere. Ele continua dizendo assim, Sei vivere. sei viver Nella povertà e anche nell'abbondanza. na pobreza e na abundância. In tutto e per tutto. Em tudo e por tudo. Ho imparato a essere saziato Eu aprendi a estar saciado. e anche ad aver fame. E também a ter fome. Ad essere nell'abbondanza. E ser abundante, A stare in abbondanza. a estar na abundância. E nell'indigenza. Indigência? Pobreza. Na pobreza. Eu aprendi a ter na abundância e na necessidade. Io posso ogni cosa in colui che mi Eu fa. posso todas as coisas naquele que me Quindi lui fortalece. dice, ci sono diverse circostanze. Ele falou que são diversas circunstâncias, E lui dice che lui ha provato queste diverse mas ele falou que ele foi provado em cada uma dessas circunstâncias. In nessuno di questi momenti E em nenhum desses momentos è mancato qualcosa a Paolo. faltou alguma coisa para Paulo. Lui dice io non sono completo. Eu não sou completo, No, io sono contento. mas eu sou Io contente. sono contento. Eu sou Perché contente, sai di una cosa? porque sabe, Io ho Gesù. eu tenho Io Jesus. sono uno con Gesù. Eu sou um com Ele. Io ho comunione, io ho questa intimità con Gesù. Eu tenho comunhão, eu tenho intimidade com Jesus. Io ho lui dentro di me. Eu tenho Ele dentro de E mim. questo mi basta. E isso basta. Io so affrontare. Tenho que enfrentar. Io so affrontare. Sei. Eu sei. Io so affrontare Eu sei enfrentar il difficile. as coisas difíceis. Perché c'è una cosa, la verità è che la promessa che Dio ha per noi, A verdade é o seguinte, que a promessa que Deus tem para nós la chiamata specifica che Lui ha per te, tem um chamado específico para è você. per impattare tantissime altre persone. Per impattare tantissime altre persone, per avere un impatto in tantissime altre É persone. para impactar tantas outras pessoas. Lui non guarda te e dice io farò qualcosa che finirà in lui, Ele não olha para você e fala, o que eu estou fazendo é só para terminar em você mesmo. perché non è su di noi, Porque não é sobre nós. non è su di noi, Não é sobre è nós. su di Lui. É sobre Ele. E lui soltanto ha bisogno di amplificare la nostra capacità, Mas Ele precisa aumentar a nossa capacidade. perché la promessa Porque as promessas, senza il processo sem os processos, ci farà male. vai te machucar. Dio non ci può dare niente Deus não pode te dar nada senza il processo. sem o processo. Lui può se tu insisti, Ele pode se você ficar ma ti insistindo, farà male. mas vai te machucar. Per questo ha fatto il popolo di Israele Foi por isso que ele fez para o povo de Israel. stare 40 anni Por isso que eles passaram 40 anos in un deserto dentro de um che deserto. dovrebbe essere attraversato Poderia ser passado, in atravessado 11 giorni. em 11 dias. Perché 40 anni? Por que 40 anos? Perché Dio amava quel popolo. Porque Deus amava aquele povo. Perché Dio sapeva che la terra, la Porque Deus promessa, sabia que aquela terra, aquela promessa, senza il processo necessario, sem os processos necessários, sarebbe un danno. seria um dano, um mal. E quindi Dio stava amplificando la capacità di quel popolo, Deus estava aumentando a capacidade daquele povo, come vuole fare anche con noi. como Ele quer fazer com a gente também. Amém. Io ti chiedo un attimo se vuoi chiudere i tuoi occhi adesso. Pode ver, você fecha seus olhos. Ti chiedo un attimo se con questa stessa comprensione se vuoi chiudere i tuoi occhi, E pensando nessa nova compreensão, se você pode fechar seus olhos con questa comprensione, con questo che abbiamo parlato. com tudo isso que nós falamos hoje, você pode fechar seus olhos. E io so che Dio ci sta parlando, Eu sei que Deus está falando, perché Lui ha un impegno, porque Deus está comprometido Lui ha un impegno. em exato. Lui ha un impegno, Deus está empenhado, comprometido. Lui ha un impegno Ele está comprometido con te, com você, con il tuo futuro. com o seu futuro.
Lui ha un impegno di amore. Deus tem um compromisso de amor. Per questo ti sta facendo attraversare. Por isso que Ele está fazendo você atravessar. Lui ti chiede, io ti voglio dare soltanto la prospettiva giusta. Deus está dizendo, eu quero tanto que você tenha a perspectiva correta. Se tu puoi guardare tutto questo come guardo io, Se você pode ver isso como eu vejo, se puoi soltanto guardare questo come guardo se io, você conseguir ver isso como eu vejo, sarà così più facile. será mais fácil. Si riesce a vedere la gioia nelle prove. Se você conseguir ver a alegria da prova, Si riesce a vedere che io sono sufficiente. se você puder entender que eu sou suficiente, Figlio, sarà così più facile. meu filho, vai ser mais fácil. Figlia, sarà così più facile. Será mais fácil. Io voglio soltanto che tu possa avere la visione. Quero tanto que você tenha visão, Che tu possa guardare a te come io ti guardo. que você possa se ver como eu te vejo. Stai attento. Fica atento, Stai attento. fica atento. Stai attento perché quello che può succedere Presta atenção, porque aquilo que vai acontecer è che i tuoi occhi si é chiudono. que os teus olhos se fechem. Io non voglio che i tuoi occhi si E eu não chiudano. quero que seus olhos se fechem. Io non voglio che i tuoi occhi si Eu não chiudano. quero que seus olhos se fechem. Perché se i tuoi occhi si chiudono, Porque se os seus olhos se tu fecham, ti addormenti você dorme. e non puoi addormentarti E você não pode dormir. con una realtà così bella, Com a realidade bonita, con una realtà così bella com uma realidade bonita, di quello che sto facendo in te, daquilo que eu estou fazendo di na quello sua che io vida, ho per te. daquilo que eu tenho para você. Stai connesso a me. Fica conectado comigo. Magari tu sei qua oggi Talvez você esteja aqui hoje e tu dici sì, io ho chiuso i miei occhi. e você está dizendo, sim, eu estou fechando os meus Io olhos. riconosco che c'è stato un momento dove ho chiuso i miei occhi Eu reconheço que teve um momento que eu fechei os meus e non olhos. riesco più a avere visione. E eu não posso mais, eu não consigo ter visão. Non riesco a guardare a me e alle cose come Dio sta guardando. Eu não consigo ver as coisas como Deus está vendo. O magari tu sei qua oggi e dici guarda, io sto venendo meno nella mia visione. Ou talvez você pense, eu estou vendo, eu estou enfraquecendo a minha visão, eu não estou vendo direito. Guarda Dio, ci sono questi momenti di sofferenza e di dolore. E Deus, nesse momento de dor, Ci sono momenti di dolore e di sofferenza. tem tantos momentos de dor, Ci sono tanti momenti dove io dico perché sto qua tem tantos momentos que você pode estar questionando, mas por que eu estou aqui? facendo la stessa cosa? Fazendo a mesma coisa. Questo così piccolo, Por que eu estou fazendo essas coisas pequenas, questo è Deus? così É insignificante. insignificante isso. Cioè, io voglio qualcosa di più. Deus, eu quero mais, eu quero outra E coisa. lui dice E Deus diz, guarda con la prospettiva giusta, olha com a perspectiva correta, filho. perché la vita ordinaria Porque a vida comum, con la prospettiva com giusta a perspectiva è una correta, vita é straordinaria. uma vida extraordinária. Soltanto io voglio aprire i tuoi occhi. E eu vou abrir os seus olhos. Quindi adesso ti voglio invitare. Se oggi qua tu sei qui, tu dici sì, io riconosco che Se você está aqui nessa noite, você está pensando, sim, eu reconheço c'è que eu stato un fiz momento isso. dove ho chiuso i miei occhi, sai, Eu fechei os meus non olhos. riesco a vedere. Eu não posso ver. O c'è stato un momento dove magari sto venendo meno nella visione. Ou é um momento que você está conseguindo ver menos, sua visão está fraca. E guarda, non c'è problema, Não tem problema. non c'è problema. Não tem Tutti problema. noi affrontiamo le prove. Todos nós enfrentamos provas. Ci sono momenti dove tutti noi Tem momentos que todos nós. abbiamo bisogno di essere trasparenti, Nós temos momentos que nós precisamos ser di transparentes, essere de vulnerabili, ser vulneráveis di dire guarda Dio, io non sto riuscendo a attraversare questa prova. e de dizer, Deus, eu não estou conseguindo atravessar essa prova, Senhor. Questo è troppo difficile per Está me. muito difícil para mim, Deus. Io non riesco a vedere il senso in questo dolore, mi sta facendo troppo male. Deus, eu não estou conseguindo ver o sentido desse sofrimento. Está me machucando, Deus. Apri le tue orecchie adesso allo Spirito Santo. Abre os seus ouvidos para o Espírito Santo. Lascia anche Lui ti mostri la tua condizione. Deixa que o Espírito Santo te mostre a tua condição. Quando la nostra anima sta zitta, Quando a nossa alma está fechada, sta zitta, está agitada, calata. calada, Quando i nostri pensieri per un attimo abbassano il volume.
Quando os nossos pensamentos abaixam um pouquinho o quando volume, ci sconnettiamo da tutto questo che stiamo facendo. quando nós desconectamos com aquilo que nós estamos Sono in fazendo, questi momenti é nesse che momento una parola di Dio, que a palavra de Deus, che una parola di que Dio uma palavra de Deus può cambiare il nostro destino, pode mudar o nosso destino, può parlarci vita, pode falar de vida, può portare trasformazione. pode trazer transformação. Sono in questi momenti dove noi siamo attenti a quello che sta dicendo lo Spirito Santo. Se nesse momento nós estamos atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, Sono in questi momenti. são nesses momentos. Io ti invito adesso, se ti senti così, si dice Spirito Santo, io ho bisogno di avere i tuoi occhi. Eu te convido, se nesse momento você quer dizer isso, Espírito Santo, eu te convido a abrir os meus olhos. Guarda, io non riesco a vedere, è confuso per me. Eu não consigo ver, Senhor, está tudo confuso para mim. Apri i miei occhi. Abre os meus Io voglio olhos. vedere di nuovo. E eu quero ver de novo, Deus. Io voglio avere la giusta prospettiva. Eu quero ver a perspectiva correta. Ti invito adesso ad alzarti nel tuo posto. Eu te convido a se levantar no seu lugar. Se tu dici sì, Dio, io ho bisogno di avere la Se mia você visione. está dizendo hoje, sim, eu preciso rever a minha visão, eu te convido a te levantar no seu lugar. Io ho bisogno di avere la mia visione fortificata. Eu preciso fortalecer a minha visão. O magari ho bisogno di aprire i miei occhi. Ou talvez eu preciso abrir os meus olhos. Perché la verità è che io riconosco, io so che c'è una vita più bella. Mas na verdade eu reconheço que tem uma vida melhor. Con i tuoi occhi chiusi adesso, E com seus olhos ainda fechados. io so che c'è, magari dici, io so che c'è una vita straordinaria, Dio mi ha chiamato per qualcosa di più. Eu sei que tem uma vida maravilhosa, extraordinária. Eu sei que Deus me chamou para mais. Dio mi ha chiamato per qualcosa di più. Deus me chamou para mais. E magari io sto qua dormendo. E eu tô aqui dormindo. Magari è per questo, perché sono con gli occhi chiusi. Talvez seja por isso, porque eu estou com os olhos fechados. Ti invito adesso a aprire il tuo cuore e le tue orecchie spirituali Te convido a abrir os seus ouvidos do coração, ouvidos espirituais, allo Spirito Santo di ao Dio. Espírito Santo de Deus.